Olá! Inicialmente gostaria de expressar minha gratidão pelo convite para poder estar falando, né, com esse projeto, né, que entendeu, né, que eu poderia comentar um pouco sobre esse assunto, né, e fico feliz então, né, de poder estar aqui e poder tentar contribuir um pouco com essa temática, né, que esse grupo vem trabalhando e tentar expressar um pouco, né, das minhas compreensões a respeito desse assunto de uma forma geral. Bom, então, inicialmente, essa primeira pergunta que foi trazida, a questão de como lidar com as situações, quando os problemas surgem. Inicialmente, uma coisa que eu gostaria de deixar assim bem claro, para todos, que estão assistindo, é que problemas na vida sempre vão existir, né? A vida não é uma coisa muito linear, do qual a gente vai estar isento, de algumas dificuldades, conflitos, adversidades, entre outras situações. E nessa conjuntura toda, o que a gente acaba observando, acaba notando, é que problemas vão surgir. E o que seria o problema, dentro desta condição geral? O problema é uma situação que você precisa fazer uma escolha para solucionar o problema, do qual às vezes você não tem essa solução e precisa encontrar meios para resolver a situação. E por muitas vezes a gente acaba criando situações do qual a gente se encontra em uma encruzilhada, do qual a gente precisa então achar a melhor resposta para conduzir a situação. Então, quando se fala de como lidar com as situações, quando os problemas surgem, acho que a primeira é saber que os problemas podem ser evitados. E uma vez que eles venham a acontecer, qual é a decisão mais adequada e como que eu vou construir essa decisão para a situação em questão. Então, para lidar com as situações, quando os problemas surgem, dentro disso que foi mencionado, a primeira coisa, então, é não se surpreender com a adversidade. Ela vai acontecer, de alguma forma, criada por mim ou imposta por uma situação geral da vida. Lembrando que nem tudo a gente tem controle também. Mas aquilo que a gente tem controle, a gente tem que ter um certo esforço para evitar que isso venha a acontecer. E que vai exigir o quê? Que a gente tome decisões. Que a gente faça as escolhas corretas para achar a solução daquela situação que a gente não sabe o que fazer, que é uma das características em geral do problema. E uma outra condição importante nessa forma de lidar com os problemas é entender que ele nos ensina. Os problemas, de uma forma geral, são excelentes professores. E a gente precisa pensar nisso, até mesmo para não repetir o problema. Ou quando ele acontecer, de novo, independente das nossas atitudes, que a gente tenha um desempenho melhor do que o anterior. Então, esta é a condição básica assim, que eu vejo nessa primeira questão levantada, no qual aí existem muitas questões na literatura mundial que fala sobre isso, inclusive na literatura cristã fala sobre isso, que a gente não pode estranhar as adversidades que vêm na vida, porque elas vão acabar acontecendo de uma certa forma. E como eu mencionei, os problemas eles podem acontecer independente da nossa vontade, questões gerais da vida que fogem ao nosso controle, e os problemas podem acontecer por equívocos da nossa parte. E este é o ponto que eu gostaria de estar trabalhando inicialmente com vocês, então já que surgiu essa pergunta, quais as fontes de problemas da vida, do qual então, se a gente conseguir pelo menos ter um pouco de controle sobre as nossas ações e evitar aqueles problemas que nós mesmos provocamos, a gente vai ter uma vida um pouco mais leve, porque vai ter que se lidar com aqueles problemas
que não são causados por nós. Isso é uma grande vantagem. E a resposta para essa pergunta é o seguinte: a gente cria problemas, né? A gente acaba se envolvendo em problemas por uma questão de não aperfeiçoar ou respeitar ou lembrar dos nossos valores, princípios e valores. Há uma necessidade muito grande da gente não só cultuar valores, princípios, atitudes nobres, mas colocá-las em prática e estar consciente delas permanentemente. Uma outra forma que faz a gente se envolver com os problemas é quando a paixão sobrepõe a razão, quando a emoção sobrepõe a razão. E isso tem uma questão importante, né, que tem a ver com a ação, com a atitude que nós temos. Porque muitas vezes, né, a gente não se dá conta que a emoção ela tem uma velocidade muito maior do que a razão. E se a gente ouve ela e não tem paciência para ouvir a razão, a gente pode estar criando um problema para a gente. E a terceira é a gente mesmo, quando a gente não consegue, né, se aperfeiçoar na questão de como lidar com os nossos princípios e valores, e quando a gente não consegue, né, ter uma boa ação e atitude frente a esse equilíbrio entre emoção e razão. Então, sendo assim, né, o que seria então, né, a próxima pergunta, né, falar um pouco de cada um, né, dessas fontes de problemas, né? Então, iniciando, né, a gente pode falar inicialmente da questão envolvendo, né, os valores, os princípios e valores. Então, a gente vive numa sociedade, né, do qual é fundamental que a gente esteja atento aos nossos princípios e valores, que a gente esteja, né, atento a boas normas de convivência, de uma forma geral, e isso nos resguarda, né, de muitas situações, né? Porque existem regras, né? Existem formas, né, de agir, existem maneiras de se comportar, maneiras de expressar ideias e outras coisas mais. E quando a gente não está atento a isso, a gente acaba gerando, né, problemas. E uma coisa é certa, né, uma base, um princípio, né, de valores a gente acaba tendo. E um ponto inicial envolvendo esta questão diz respeito quando a gente abaixa o nível dos nossos valores para uma determinada situação, que geralmente é uma tentativa de resolver um problema, que é uma decisão errada às vezes. Então, por algumas vezes, né, nós sabemos que tal atitude é assim, nos foi ensinado que deveria ser assim, temos exemplos que deve ser assim, mas a gente baixa o nível de nossos valores e acaba tomando decisão errada. Vou dar um exemplo para vocês, né? Conheci certa vez uma pessoa que, na sua adolescência, né, ela teve que mudar de cidade. E chegando em uma nova cidade, né, uma fase onde você tem que ter autoafirmação, onde você quer ter sua independência, onde você quer ter um pouco de liberdade em relação à família, ela se viu desprovida, né, da companhia dos amigos, né, de uma forma geral. E nesse processo todo, né, de se ressocializar, né, a carência falou um pouco mais alto e essa pessoa, né, começou então a procurar aqueles grupos que mais facilmente o aceitavam ou acenavam, né, estar mais aptos ou disponíveis para acolhê-lo, né? Só que era uma turma que tinham princípios diferentes, né, da sua família, do que sua família tinha ensinado. A sua família dizia, né, que não era legal fumar muito jovem, que havia casos na família de câncer no pulmão, que não era interessante usar drogas ilícitas, porque havia casos, que isso não era correto, segundo os valores e princípios daquela família. E o que esse jovem fez? Acabou, né, por sua vez, baixando o nível dos seus valores para ser acolhido por esse grupo. E acabou, né, fazendo
o que esse grupo fazia. Consequência foi um vício num cigarro, o que gerou transtornos, porque já havia um histórico genético de problemas pulmonares. A questão de experimentar, ver o que era drogas e futuramente problemas com drogas também. A questão de dificuldade do relacionamento com os pais, que não compreendiam, né, o porquê dessas atitudes agora do filho, conflitos, enfim. Uma grande gama de problemas que acabaram surgindo. Que talvez fossem contornados se ele tivesse um pouco de paciência e mantivesse a busca por um grupo social que tivesse valores um pouco mais parecidos com aqueles que a família julgava ser interessante. E foi nessa condição, então, né, que ele se viu frente a mais problemas. Então, tentar resolver um problema, não sabendo como resolver o problema, você multiplica seus problemas, né? E geralmente isso acontece quando a gente baixa o nível dos nossos valores. Isso não é uma coisa que deve ser, né, considerada e aceitada, né? Então, nesse caso específico, né, nós tivemos uma situação que, para alcançar uma aprovação, a pessoa baixou o nível de seus valores, foi contra aquilo que ela também acreditava, né, mas por uma carência, uma situação, ela desconsiderou. E uma coisa é certa, escolhas erradas levam por caminhos errados, escolhas certas por caminhos certos. Como que eu sei o caminho é certo ou errado? Pelos princípios, pelos valores, pelas regras, né, do qual serve como bússola para nos orientar pelo caminho que a gente deve seguir. Então, cultivar os valores se torna fundamental. Mas é uma questão também que deve ser considerado, que não é só o cultivo, mas a execução, a consciência, né, e, né, a adoção de fato desses valores. Porque também não posso ser uma pessoa que repete e fala as coisas, mas não as pratica, né? Que é o mesmo que não ter nada de valores, né? Porque os valores são coisas para se praticar, para se executar, né? Então a gente tem aí várias situações, né? Então é o aluno que sabe que não pode colar na prova e cola e é pego na prova colando, né? É aquela pessoa que sabe que não pode gastar mais do que deve, né, mas acaba estourando o limite do cartão de crédito, né, passando por cima de um princípio ou não aperfeiçoando um princípio, e assim por diversas situações e condições. Gera problema. E o que deve ser feito, então, né, de fato, nessas circunstâncias? O que deve ser feito, então, é um cultivo permanente dos valores e a execução, e em caso de falha, refletir por que não cumpro determinado princípio e valor. Porque é certo, quem não segue princípios gera problemas para a vida. Bom, a segunda fonte de problemas são as paixões sobrepondo a razão. Que tem a ver com o item anterior, porque muitas vezes a gente deixa de adotar um princípio, executar um princípio por causa da emoção, por causa das paixões que sobrepunham a razão. E aí entra um aspecto que eu acho importante, que é a consciência que o ser precisa ter de que a velocidade para se chegar às conclusões são diferentes para a paixão versus razão. A paixão é rápida para concluir algo e nem sempre está certo. A razão, por ser mais ponderativa, reflexiva, demora mais. Mas o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que a gente ouve a primeira e não tem paciência para ouvir a segunda, que é a razão. Daí então você pode criar problemas. Como no exemplo anterior, né, onde talvez a emoção pulsou tão forte na questão de ter uma amizade, ter amigos, sair, se divertir, que anulou
o que a razão estava gestando para apresentar para ele como conclusão. Há outras situações que a gente se depara também, né? Que são fonte de problemas. Conheci uma história uma vez também de um jovem, né, promissor na sua carreira profissional, que recebeu uma proposta de promoção. Mas ele não estava preparado para aquele novo cargo. E ele sabia disso. Né? Que, por talvez uma visão, né, equivocada do seu supervisor, né, acreditou, né, que ele estava pronto, mas ele não tinha uma certa qualificação para exercer aquela atividade. Mas, ao ouvir o convite, ao invés de dizer preciso pensar um pouco, a emoção já veio junto. E depois, né, houve um sofrimento muito grande por parte desse profissional, né, até assumir o cargo, porque sabia das suas debilidades, e depois para executar. Então, a emoção sobrepondo, decisões rápidas, né, decisões movidas pela empolgação, tudo isso também é uma fonte de problema que a gente precisa considerar para evitar que essas situações ocorram, e daí que a gente tem então que resolver, que aí é desenvolver a arte de tomar decisões frente aos problemas que já ocorrem. Então nós temos isso, né? Cuidado, né, com o coração. Promover um diálogo entre razão e emoção de forma mais permanente, presidida principalmente pela questão dos princípios, né, que a gente carrega e traz. E sempre lembrando que a gente acaba sendo aquilo que a gente mais se emociona e ama. E se a gente ama demasiadamente, não promove o equilíbrio entre a razão e a emoção, e a emoção se sobrepõe exageradamente sobre a razão, nós nos tornamos simplesmente fanáticos naquilo, sendo caricatos e por muitas vezes insuportáveis também frente às percepções das outras pessoas. Então, ter calma para tomar decisões e fazer escolhas evita problemas. E como eu mencionei anteriormente, né, e falei que ia comentar com vocês, né, a questão da terceira fonte de problema, que é eu mesmo. Quando não sou capaz de me manter consciente e evitar, né, os problemas por não estar atento e praticando os meus princípios ou por não estar dando tempo da razão formular as suas conclusões e agindo por emoções. Aí sim eu acabo sendo o quê? Né? Uma fonte, né, de problemas ambulante. E eu preciso saber disso. Isso tem muito a ver com o que se fala, né, do autoconhecimento e tal. Mas autoconhecimento é saber, né, até que ponto, né, eu não consigo equilibrar minhas emoções e razões e até que ponto, né, eu não pratico aquilo que eu deveria praticar em termos de princípio ou o quanto eu estou defasado com relação a princípios, eu preciso aperfeiçoar e estudar para ter ações e atitudes diferentes. Né? Então, esses são alguns aspectos, né, que a gente precisa pensar e considerar para se transformar. Né? Então, aí nós temos, né, 3 fontes de problemas que acontecem, que a gente pode trabalhar a gente mesmo e evitar que isso aconteçam, né? Mas tem aqueles problemas que fogem do nosso controle, porque nem tudo está ao nosso controle e a gente precisa ter plena consciência disso. Haverá problemas, né, que não serão origem dessas 3 situações. Né? E o que a gente deve pensar então? Né? Que a gente deve manter muito foco nessas 3 condições para não criar problemas que vão se somar aos problemas que surgem, né, independente do nosso controle. E para isso a gente não precisa ter dúvidas com relação aos nossos princípios e colocá-los em prática. Devemos estar mais conscientes, evitar distrações. Temos que ter coragem, né, para praticar, para dizer não quando a razão diz não e a emoção diz que é sim. Né? E ter os cuidados com as armadilhas que surgem, né, criados pela questão, né,
principalmente da emoção se sobrepondo e principalmente também, né, pela questão da falta de um autoconhecimento, né? Então, né, assim como diz a literatura também, né, então, os desejos impróprios, né, podem nos dominar e criar situações bem complicadas, né, que a gente precisa então saber lidar e saber tratar. Bom, mas voltando à questão ainda agora, né, dos problemas, né, que surgem independente do nosso controle, né, que por mais que eu trabalhe essas 3 fontes, né, são problemas que vão surgir e que preferencialmente, né, a maioria sejam esses, né, e não os que eu crio. Desses problemas, né, nós temos que encará-los da seguinte forma, né? Problemas são grandes professores da nossa vida. A gente aprende muito com eles. Aprende sobre nós mesmos, como devemos reagir frente a algumas situações adversas, né? O quanto nós lidamos com os nossos princípios e valores, né? E o quanto, né, nós devemos, né, estar atentos, né, a modificar. Porque os problemas nos transformam, geralmente para melhor, quando a gente está voltado para ter um propósito de melhor. Então, né, encerro então essa entrevista aqui com vocês, né, que mandaram as perguntas, né, trazendo então essa mensagem, né, que problemas vão surgir, fazem parte da vida, a forma como eu lido com eles é que é o diferencial, principalmente, né, buscando agir de uma forma a aprender com eles, e que existem 3 fontes de problemas que eu preciso estar muito atento, né? Sendo que a primeira fonte de problema, né, diz respeito, né, à questão de baixar o nível de meus valores, ou não cultivá-los, ou não aperfeiçoá-los. A segunda, a questão da emoção sobrepondo a razão. E a terceira, eu, que não sei, não consigo lidar com essas 2 questões de forma eficiente e preciso me aperfeiçoar quanto a isso. Correto? Então, gente, essa aí era a mensagem que eu tinha para vocês. No segundo momento, já está até acordado, né? A gente vai conversar então sobre decisões. Como que eu tomo a decisão mais adequada quando o problema se instaurou? O que eu devo fazer? Correto? Então é isso. Agradeço novamente o convite feito, né? E até o nosso próximo encontro. Obrigado.